Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Cauã, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de navegação visual. E hoje a gente vai usar a aula anterior que a gente falou das operações angulares, divisão, soma e subtração, para realmente fazer os cálculos que importa, que são os de longitude e latitude. Ou seja, a gente vai calcular diferença de latitude, de longitude, em hemisférios diferentes, em hemisférios iguais. Então a gente vai usar essas operações angulares da aula passada. Então se você não viu a aula passada, veja por favor, para você saber como fazer essas operações aqui, para fazer esses cálculos de latitude e longitude, que vão ser bem importantes. Então, vamos começar aqui com o cálculo de latitude. Diferença de latitude. O que é o cálculo de diferença de latitude? Ele vai permitir a gente conhecer a menor distância entre duas latitudes. Ou seja, a gente vai ter uma latitude aqui, que é essa aqui, e uma latitude aqui, que é essa aqui. Qual que vai ser a diferença entre elas? Então, eu quero saber qual ponto vai ser o meio entre elas. Basicamente é o meio, porque é a menor distância entre as duas latitudes. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Se a DLA, que é chamada de diferença de latitude, for no mesmo hemisfério, a gente vai subtrair a maior pela menor. Ou seja, eles estão no mesmo hemisfério, hemisfério norte. Aqui, hemisfério sul. Se elas estão na mesma latitude, a gente vai fazer maior pela menor. 66 graus, 58 minutos, menos 30 graus e 16 minutos. Essa conta aqui vai dar 36 graus e 42 minutos. Então, a diferença de latitude vai ser 36 graus e 42 minutos. Bem simples essa primeira parte. E se a diferença de latitude for em hemisférios diferentes, tá vendo que aqui é norte, aqui é sul. Primeira latitude está no norte, segunda latitude está no sul. Aí eu pergunto, qual que é a diferença de latitude entre elas? Vou fazer a mesma coisa, só que somar. Se estão em hemisférios diferentes, eu vou somar, em hemisférios iguais, eu vou subtrair. Então, 66 mais 30 das duas latitudes vai dar 97 e 14. Então, essa é a diferença entre as duas. Então, se eu estiver aqui e quiser andar até aqui, eu vou ter que percorrer 97 graus e 14 minutos na superfície terrestre, que a gente vai aprender depois a converter em milhas náuticas para a gente saber exatamente a distância que a gente está de uma latitude para outra. Latitude média. O que é a latitude média? É a distância angular a partir do Equador que está localizada exatamente entre duas latitudes. Ou seja, eu tenho minha primeira latitude aqui, que é 66,58, e minha segunda latitude nesse ponto, que é 30,16. Latitude média vai ser o meio entre as duas, distância igual entre ambas. Ou seja, é essa linha aqui, a nossa latitude média. Então, eu quero saber o meu ponto médio entre essas duas latitudes. O que eu vou fazer quando elas estiverem no mesmo hemisfério? Nesse caso, eu estou no hemisfério norte. Você vai somar elas e dividir por 2. Então, sempre que for latitude média, a gente vai dividir por 2. Só que no mesmo hemisfério, a gente vai somar, em hemisférios diferentes, a gente vai subtrair. Então, vamos fazer isso. A gente vai somar as duas, vai dar isso aqui. E para descobrir a latitude média, eu vou dividir por 2 e encontrar esse resultado. Então, a latitude média entre essas duas latitudes é 48 minutos e 37, 48 graus e 37 minutos. Lembra que latitude média, mesmo hemisfério, eu vou somar, e diferença de latitudes no mesmo hemisfério eu vou subtrair. Lembra a diferença de latitude no mesmo hemisfério como subtração, e latitude média soma no mesmo hemisfério, e em hemisférios diferentes a gente vai subtrair. Então, essas duas latitudes estão em hemisférios diferentes, essa está no norte, essa está no sul. A gente vai subtrair a maior pela menor, vai dar isso aqui, e isso aqui a gente divide por 2, que vai dar 18 e 21. Então, basicamente, essa é a diferença. Agora, colatitude. O que é a colatitude? Colatitude é a distância entre determinada latitude e o polo mais próximo. Ou seja, um exemplo aqui. Eu tenho a minha latitude nesse ponto aqui. Ela é de 30 graus e 16 minutos norte. Qual que é o polo mais próximo? Colatitude é isso. Polo mais próximo. O polo mais próximo, obviamente, é o polo norte.
E como que eu vou descobrir a distância que está essa latitude para o Polo Norte? Lembra que nas latitudes o máximo é 90 graus, ou seja, existe 90 graus para o sul e 90 graus para o norte. Então, é simplesmente eu subtrair 90 por 30, que eu vou saber exatamente qual que é essa distância aqui. Então, colatitude é simplesmente subtrair por 90. Então, 90 graus menos 30 graus vai dar 59 graus e 44 minutos. Então, essa é a minha distância para o polo mais próximo. Agora, cálculos de longitude. A gente já viu os cálculos de latitude, agora a gente vai ver os de longitude, que é basicamente bem parecidos com os de latitude. Existe a DLO, que é basicamente a mesma coisa que a DLA, só que DLO é a diferença de longitude. Então, a diferença de longitude no mesmo hemisfério, a gente vai subtrair. Essa que vai ser a diferença. A DLO no mesmo hemisfério, a gente subtrai. E a DLA no mesmo hemisfério, a gente também vai subtrair. Então, a única diferença entre as duas vai ser que uma tem a ver com longitude e a outra com latitude. Então, a gente vai fazer. Tem um exemplo aqui. Ó, eu tenho a longitude A, está localizada aqui, e a longitude B, está localizada aqui. Qual que vai ser a diferença das duas? Tá vendo? Ó, longitude A é 62 graus leste. Lembra que aqui é leste, que é a mesma coisa que E. Então é leste em português, E de east em inglês. E aqui é oeste e W de west em inglês. Então, a gente tem nossa longitude A, que é 62 graus e 34 minutos leste, e a longitude B, que é 126 graus e 11 minutos leste. Então, eu só vou subtrair as duas e descobrir a diferença de longitude, que vai ser 63 graus e 37 minutos. Agora, em hemisférios diferentes, a gente vai fazer a mesma coisa que na diferença de latitude, só que a gente vai somar. Não se atentem a isso aqui, aqui é bem confuso as informações, então só foquem nesses números aqui, nesses valores, que em hemisférios diferentes, essa longitude vai estar a 76 graus oeste e essa aqui vai estar a 62 graus leste. Então, já que elas estão em hemisférios diferentes, a gente vai simplesmente somar para descobrir a diferença de longitude, que vai ser a menor distância entre elas. Fazendo essa soma, a gente vai ter 138 graus e 54 minutos. Então é basicamente isso. E agora a gente tem que entender o que é a regra do 180. A regra do 180, ao calcular a diferença de longitude de hemisférios opostos, a gente tem que ver se o cálculo da soma vai dar um valor maior que 180. Caso dê um valor maior que 180, deverá subtrair 360 do valor inicial. Por que isso? Porque lembra que nas longitudes, a gente vai ter 180 graus. Ó, vou até apagar aqui para a gente visualizar melhor. Lembra que nas longitudes, aqui é o meridiano de Greenwich, ou seja, é o centro. Longitude, eu vou ter 180 graus oeste e 180 graus leste. E nas latitudes, eu vou ter 90 graus norte e 90 graus sul. Ou seja, é 360 no total. 180 para um lado, 180 para o outro. O que vai acontecer nessas regras de 180? Vamos ver o exemplo. Qual que é a diferença de longitude entre 140 oeste e 60 leste? Tá vendo que em hemisférios opostos, lembra que eu tenho que somar hemisférios opostos, eu somo. Mas essa soma aqui vai dar mais que 180. 140 mais 60 dá mais que 180. Ou seja, como que minha diferença de longitude vai ser maior que 180 se
eu tenho 180 para um lado e 180 para o outro. Então, o que a gente tem que fazer? Para corrigir isso, a gente tem que subtrair por 360. Por que subtrair por 360? Porque o total dos dois hemisférios é 360. Lembra que uma volta no globo, uma volta num círculo é 360 graus. Então, a gente vai ter que diminuir 360 de 200, que é o resultado que a gente achou aqui. E, nesse resultado, a gente vai achar 160, que é a real diferença de longitude encontrada. Então, sempre que passar de 180 no cálculo de DLO de hemisférios opostos, a gente tem que ver se esse cálculo vai dar mais 180 e, caso dê, subtrair por 360. Longitude média. Longitude média é basicamente a mesma coisa que latitude média. O que a gente vai fazer? Longitude média no mesmo hemisfério, a gente vai somar e dividir por 2. Então, a gente tem nossa longitude A, que é 62 leste, e nossa longitude B, que é 126 leste. Já que está no mesmo hemisfério, a gente vai somar as duas, vai dar isso aqui, e isso aqui a gente vai dividir por 2, que vai dar isso aqui. Lembra que os cálculos a gente já aprendeu a fazer na aula passada, então dê uma passada na aula anterior. E longitude média em hemisférios diferentes, a gente vai subtrair. Eu tenho aqui meus dois valores, ver que esse aqui está no hemisfério leste e esse aqui está no hemisfério oeste. Então, eles estão em hemisférios diferentes. Então, eu vou diminuir, subtrair maior pelo menor, vou encontrar esse resultado, e esse resultado aqui eu divido por 2, encontrando esse resultado, que é a nossa longitude média. E o antimeridiano, que equivale à colatitude, que é o meridiano que está localizado exatamente do lado oposto do planeta. Ou seja, se eu tenho um meridiano aqui, todas essas linhas são meridianos, certo? Antimeridiano é literalmente o contrário dessa linha. Então, a gente dá a volta no planeta e o que tiver atrás do planeta, tá vendo aqui? Tá vendo que tem um pontilhado aqui? Esse pontilhado aqui é meu antimeridiano. Ou seja, o que fica a 180 graus atrás de mim. Lembra que uma volta inteira é 360, se eu der meia volta é 180. E isso aqui vai estar atrás de mim. Então, o antimeridiano é um meridiano localizado exatamente no lado oposto do planeta de um meridiano considerado. Ou seja, tem um círculo. Considerei esse meridiano aqui. Qual que é o meridiano que vai estar atrás desse meu meridiano? É esse aqui pontilhado. Porque uma volta é 360 graus e meia volta é 180 graus. Então, para a gente descobrir o antimeridiano de um certo meridiano, é só subtrair 180. Ou seja, qual é o antimeridiano de 10 graus whisky, que é o oeste? 10 graus oeste, por exemplo, a gente vai encontrar aqui no mapa, supondo que 10 graus oeste é aqui. O que ele está perguntando? Qual que é o antimeridiano? Ou seja, qual que é o meridiano que vai ficar exatamente oposto do lado contrário a meu meridiano que eu considerei? Basta subtrair por 180. Então, eu subtraio 180 de 10, então o meu antimeridiano vai ser 170 leste. Lembra que antimeridiano sempre vai trocar de hemisfério, ou seja, se era oeste, agora vira leste. E se fosse leste, ia virar oeste. Então, por exemplo, aqui é 10 oeste, eu girei 180 e nesse pontilhado eu vou encontrar 170 leste. Então é assim que a gente encontra o nosso antimeridiano. Então a aula foi isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado a entender esses cálculos, esses valores. Pode ser um pouco confuso no começo, mas com treino a gente consegue resolver bem facilmente. Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e tchau!